Bom, gente, eu vou mostrar então um passo a passo de como fazer a imposição no InDesign, certo? Mas antes de começar a fazer a imposição, eu quero mostrar algumas coisas que são importantes, certo? Bom, então a primeira coisa é o tamanho, é o nosso limite de tamanho de página, não é? Para que não precise copiar, fazer colagem, né? Então, considerando que o trabalho de vocês será impresso em A3, 420 por 297, e aí tirando então as margens da impressora, né, que não podem ser impressas, mais ou menos meio centímetro de cada lado. As marcas, né, a área para sangria e marcas de corte, né, também aqui nós tiramos um meio centímetro de cada lado, e com isso, né, tirando 1 centímetro em cada lado, sobram para 2 páginas, né, já que elas são impressas em 2 páginas lado a lado, sobram para cada página 20 centímetros por 27,7 de altura, certo? Então, confiram no documento de vocês duas coisas. Primeiro, se está no limite do tamanho, né? E se as sangrias estão colocadas no tamanho certo. Vamos ver ali no InDesign como é que faz isso. Esse aqui é o exemplo que eu vou utilizar. Tá bem, mas então para conferir o tamanho, eu vou aqui em Arquivo, Configurar documento, certo? Vou pedir mais opções. Então aqui eu vejo o tamanho, ó. A página simples está com 200 milímetros, né, por 277, 20 por 27,7. E a sangria, então, eu coloco geralmente 5 milímetros, tá bem? O espaçador não precisa mexer, nós não vamos utilizar nesse momento, ok? As duas configurações para conferir, né, é esse limite aqui, pode ser menor do que isso, e a sangria de 5 milímetros. Muito bem. Então, confiram lá no arquivo de vocês, ver se está certinho. Então, essa é a primeira coisa a ser considerada. A segunda coisa é que vocês precisam ter uma impressora PDF, certo? Eu aqui tenho já instalada, né? Se eu olhar aqui nas configurações de impressão, eu tenho aqui uma impressora chamada PDF 995, ok? Para fazer a instalação dessa impressora, eu disponibilizei já no Trello, tanto do projeto editorial quanto em design editorial, aqui, né, os arquivos necessários para fazer a instalação dessa impressora, certo? Quem quiser ir no site, tem o link, né, pdf995.com/download, certo? São esses dois arquivos aqui. Feito isso, vamos então para configuração, né, para fazer a imposição. Também tem algumas coisas que precisam ser cuidadas, não é? Eu vou pedir aqui para visualização com sangrias e tal. Essa marca vermelha é a marca da sangria, certo? Então, vocês têm que conferir em todas as páginas, né, se os elementos que tocam borda, né, eles estão chegando até a sangria, certo? Então, aqui, né, esse marcador aqui também, vamos ver o que mais, né, esse marcador aqui já está. Aqui também a sangria, né, está passando até, mas a sangria dessa imagem já está feita. Aqui também, aqui também. Vamos ver o que mais. E finalizando, né, a contracapa também está com sangria dos 3 lados necessários. Nesse lado aqui não precisa porque vai ser onde vai ser feito o encaixe, né, com a capa. Tá bem? Então, primeira coisa para vocês conferirem é a sangria. Depois, podem, não devem conferir, né,
aqui no painel de comprovação. Vocês estão vendo que tem aqui um erro, né? Vou abrir aqui, painel de comprovação. Aqui. Esses erros podem ser de 3 tipos, principalmente. Quando está faltando a fonte, né? Então, quando a fonte não está instalada. Segundo, quando a imagem não está vinculada corretamente, né? Ou está com o nome errado, ou não foi atualizada, né? Ou vocês simplesmente copiaram e colaram aqui, né? Então, ou pode, no caso dos vínculos, ou no caso de ter textos que estejam com problemas. Geralmente são textos que estão escondidos, né? Nesse caso aqui tem um erro, né? Erro de texto, né? Texto com excesso de tipos, e vou dar 2 cliques para ver onde é. Certo? Então, está aqui o erro na página 4, né? Vejo aqui que está com um sinalzinho vermelho, né? Na saída de texto. Eu só vou aumentar um pouquinho para ainda mais um pouquinho aqui. Tá? Então, ó, sumiu o erro, né? Desapareceu aqui, ficou verde a bolinha aqui. Bem, isso significa que o meu arquivo está sem erro. Outra coisa que pode dar problema é a resolução de imagem. Tá bem? Então, confiram, né, o arquivo de vocês aqui nos vínculos, certo? Então, todas as imagens que foram utilizadas, né, tanto imagem quanto ilustração aqui em EPS, não é? Todos esses arquivos estão vinculados, certo? E para eu saber se eles estão com uma boa configuração, né, uma boa resolução para impressão, eu vou dar um clique só em um deles aqui, e aqui vão aparecer todas as minhas configurações, certo? Para esse arquivo, né? Cada arquivo vai ter um. Então, o que eu preciso ver, né, é se aqui em PPI, né, ou em DPI, se está com mais de 200. Tá bem? Ele está com 212. Então, é uma resolução ok, né, para laser. Então, aqui também, uma outra imagem de exemplo, 200 ppi. O único problema que tem nessas minhas imagens é que elas estão em RGB, né? Elas deveriam estar em CMYK, tá bem? Então, confiram nas imagens de vocês, né? Aqui, se por acaso aparecer uma resolução, por exemplo, vamos pegar essa imagem aqui. Pegar essa imagem aqui, selecionar e vou editar a imagem, certo? Se por qualquer motivo, né, a imagem estiver distorcida, vai aparecer aqui, ó, no PPI atual, a resolução, né, de altura por largura. Isso quer dizer que a imagem está distorcida, certo? O correto é que fique somente aqui, né, somente uma informação. Aí também aponta que a imagem não está com problema, certo? Bom, essa minha imagem aqui está com um pequeno probleminha, vou aproveitar para ajustar nas opções, janela, texto em contorno, aqui, né? Aqui está correto, mas ele está com o detectar bordas, né? E o texto está passando aqui por cima da taça. Como eu fiz com transparência no Photoshop, eu vou pedir aqui canal alfa, né? E aí o canal alfa lá do Photoshop vai arrumar isso tudo para mim. Tá bem? Então, uma última conferida, penso que aqui deu mais um erro. Estão vendo? Ó, eu arrumei de um lado, arrumei essa imagem, e aqui o texto faltou. Aumentando mais um pouquinho. Subir mais um pouquinho aqui. Ok. Tá? Novamente nenhum erro. Então, tudo conferido, né? Textos conferidos, imagens conferidas, sangramentos conferidos. Tá bem? Então, agora sim vamos para a imposição. A imposição ela é feita aqui no InDesign
nessa opção aqui, imprimir livreto, certo? Antes eu vou salvar. Salvar. Então, arquivo, imprimir livreto. Bom, então agora aqui, né, ele abre essa primeira janela, né? Eu vou deixar as marcas e sangrias com aqueles 5 milímetros, né? Pronto. E vou pedir para configurar a minha impressora, tá bem? Então, venho aqui em configurações de impressão. A minha impressora eu quero que seja a PDF 995, que eu mostrei antes para vocês. Venho aqui então nas configurações, tá? Essa minha aqui já está ajustada, mas a nossa folha de impressão vai ser então uma A3, em formato, né, em orientação paisagem, a escalas vai ser em 100%, né, e a posição ela vai ser centralizada, certo? Tem que cuidar para não marcar alguma dessas duas, ela é centralizada tanto horizontalmente quanto verticalmente. Ok? Bom, aí marcas e sangrias, né, eu pedi, né, posso pedir para colocar todas as marcas, mas a marca que nos interessa mesmo é essa aqui, ó, é a marca de corte, tá bem? Eu boto por costume, certo? Bom, vamos ver aqui, saída não precisa mais nada, né? Vou colocar aqui, deixar em RGB composto, ok e ok, certo? Depois, então, o que eu vou imprimir são todas as páginas, certo? O tipo de livreto é o grampeado no centro, né? O dobre grampo, com 2 páginas combinadas, ok? Para ver se está tudo certinho, eu vou aqui em visualizar, certo? Então, aqui está minha folha, né? Minha folha já A3, e ele está mostrando uma prévia da imposição. Então, a capa com a contracapa. Vamos ver a página 2 com a página 7, página 6 com a página 3 e página 4 com a página 5, que é a página central, né? Isso porque são só 8 páginas nesse exemplo. Okay? Então, tudo certo, imprimir. Ele está dizendo que tem alguns arquivos em EPS, às vezes ele dá um alerta também de fontes. Vamos esperar um pouquinho. Muito bem, aqui então eu vou salvar, né, esse PDF e vou chamar de imposto, né, ou imposição, revista exercício, né, revista exercício imposto, salvar. A PDF 995 algumas vezes mostra uma propaganda, certo? Mas é só pedirem, né, esperarem o tempo ali que ele mostra para continuar, ou botar, né, continuar ali. Terminado o processo, então ele vai gerar um PDF mais ou menos como esse aqui, certo? Então vocês podem ver que aqui estão as marcas de sangria, né? Eu pedi para colocar todas as marcas, então estão aqui as barras de controle, de cor, certo? Os registros de encaixe, tá? Mas o mais importante é que esteja correto, né? A organização das páginas. Então, capa contra capa, né? Então, página 2 e página 7, né? O verso da capa, verso da contracapa. Depois, páginas 6 e 3 e páginas 4 e 5, ok? Ele vai ser impresso, esse modelinho aqui, né? Esse exercício, então, seria impresso em frente e verso, A3 colorido, né? E a gente usaria 2 folhas para fazer essa impressão, tá bem? Se estiver tudo certinho, é só levar esse arquivo para a gráfica, não é? Pedir para imprimir em frente e verso, sem nenhum ajuste, para não dar desencaixe, né? E para não dar deformação no tamanho também. Tá? Então, é só pedir para imprimir sem qualquer ajuste.
a própria impressora já vai tirar, né, o que não for possível imprimir, tá bem? Bom, vou aproveitar para mostrar a questão do pacote, né, que muita gente me perguntou também sobre como fazer o pacote, né? Vamos fechar esses aqui, abrir o InDesign. O pacote é um recurso, né, que o InDesign tem, que permite que eu junte todos os meus arquivos, fontes, imagens, em uma mesma pasta, certo? Então, se vocês estão com os arquivos de vocês muito bagunçados, assim, uma imagem em cada lado, primeira coisa, né, ver se os vínculos estão todos corretos, e aí vamos então fazer o pacote. Eu venho aqui em Arquivo, Pacote, ele vai dar um resumo, né, então, e às vezes com alguns alertas. Então, aqui 2 alertas, um de fonte, né, que é uma fonte incompleta, mas tudo bem. E os vínculos aqui, ele está me informando que elas estão em RGB, certo? Também, como eu não vou realmente imprimir, eu vou deixar aqui em RGB, certo? E aí, vou pedir para fazer o pacote, salvar. Se eu quiser colocar alguma instrução aqui, nome de vocês, contato. Muito bem. E aqui ele abre, então, uma janela em que ele vai criar uma pasta, né, chamada pasta, o nome do exercício de vocês. E ele também vai copiar aqui, né, copiar as fontes, copiar os gráficos vinculados, né, atualizar os vínculos. Nas versões mais recentes do InDesign, ele também gera um PDF, né, normal, sem ser o imposto, cria um arquivo de transição para usar em versões mais antigas do InDesign. Essa minha versão é a 6.0, então ainda não tem isso. Tá bem? Então, vou só criar aqui, botar na minha área de trabalho, pasta revista, né, nenhum erro, pacote. Muito bem, vamos ver, eu vou fechar esse arquivo. E vou ver aqui no meu desktop essa pasta. Então, está aqui a pasta chamada Revista Exercício. Né? Ele criou um novo arquivo do InDesign, certo? Aquelas instruções que vocês podem colocar aqui também, certo? E botou links. Aqui, então, estão todas as minhas imagens, ok? Por algum motivo ele não botou a pastinha de fontes, mas ele também acrescenta, certo? Nesse que eu criei aqui, né, nesse exercício, eu tenho aqui a pasta de fontes. Algumas coisas que vocês têm que ter cuidado quando se refere a fontes. O InDesign, né, ou as últimas versões do InDesign, estão trabalhando com fontes de tamanho variável. Vamos abrir aqui o InDesign mais novo para mostrar. E esse tipo de fonte dá problema no PDF. Tá bem? Essas fontes variáveis são fontes que são utilizadas para web, geralmente. Tá? Mas para os PDFs, para impressão, elas não funcionam bem. Então, aqui eu vou abrir o meu design. Essa aqui já é a versão mais nova, não é? Criar uma caixa de texto qualquer. Vou preencher com texto de espaço reservado e vamos ver se eu localizo alguma fonte de tamanho variável. Geralmente, essas fontes que são para a internet,
Roboto, vamos ver aqui. Geralmente elas são variáveis. Vou escolher a Roboto, talvez a Quicksand. Vamos ver aqui a Quicksand. Regular. Não, ainda não é variável. Vamos mais um pouquinho. Aqui a Roboto. Não, ela não está aparecendo aqui para mim. Aqui eu já não instalo. Mas cuidem, né? Porque quando essa fonte aparece, ela aparece aqui, né? A opção variável, né? Para aumentar o peso. Tá? É que eu não tenho aqui porque eu já não instalo esse tipo de fonte, porque eu sei que dá problema. Tá bem? Então, só cuidem isso para não imprimir, para não colocar fontes variáveis no PDF de vocês. Tá bem, gente? Então, acho que é isso. Vamos voltar aqui eu vou abrir aquele arquivo do pacote. Ver aqui a área de trabalho, ver se está tudo ok. Revista. Tá. Verificando erros, nenhum erro. Perfeito. Então, salvou o pacote, né? Salvou um novo arquivo com tudo que precisa ter nele. Os vínculos estão todos corretos. Então, tudo certinho. Então, acho que é isso aí, pessoal. Qualquer dúvida, só perguntar. Tá bem? É só chamar.